Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Frederico Aguiar, podem me tratar por Fred. Sou professor da disciplina Bioquímica do curso de Ciências Biológicas, licenciatura, do segundo período, na modalidade EAD do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotem, depois postem em nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveito a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente a cada aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês, nos estudos e nas atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? A nossa disciplina será montada da seguinte estrutura. Vocês farão avaliação semestral presencial no valor de 30 pontos, uma avaliação online AO no valor de 20 pontos, a atividade de aprendizagem AA no valor de 10 pontos, um seminário que será na modalidade de uma prática presencial no valor de 20 pontos e os fóruns valendo 10 pontos, totalizando 100 pontos distribuídos ao longo da disciplina. Venho ressaltar a importância de vocês participarem dos fóruns Tira Dúvidas. Esses fóruns eles são de extrema importância, uma vez que é o momento que vocês têm de socializar conhecimento. A bioquímica pode ser considerada uma ciência que estuda a vida no seu nível molecular. Procura descobrir como as biomoléculas, formadas a partir de seus elementos químicos simples, interagem fornecendo aos organismos propriedades exclusivas. Embora possamos dizer que a bioquímica é a química da vida, ela não apenas está relacionada à química, mas também à física e à matemática, fornecendo subsídios para diversas outras áreas, como medicina, agricultura e indústria. Seu principal objetivo é esclarecer como as moléculas, no ser vivo, interagem para manter a vida. As biomoléculas têm como principais elementos o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, que se organizam para formar as moléculas. O nitrogênio e o enxofre são encontrados em aminoácidos, e o fósforo é integrante fundamental do DNA e do RNA. Essas moléculas, organizadas de maneira hierárquica, formam as chamadas macromoléculas, ou seja, moléculas grandes, como proteínas, ácidos nucleicos e polissacarídeos. Possuem unidades fundamentais que os formam. Dessa maneira, aminoácidos formam proteínas, nucleotídeos formam ácidos nucleicos e açúcares menores, chamados monossacarídeos, formam os açúcares maiores, chamados polissacarídeos. O fluxo de energia na célula. Nesse processo, grande parte da energia é armazenada na forma química de ATP, conhecido como trifosfato de adenosina, ou nos transportadores de elétrons, NADH, NADPH e FADH2, que serão utilizados para as transformações químicas dentro da célula. Parte dessa energia é dissipada na forma de calor, e moléculas mais simples são produzidas a partir desses elementos iniciais, como o dióxido de carbono, CO2, a amônia, NH3, a água, H2O, e os íons fosfato, PO4 3-. As enzimas atuam de tal forma a diminuir essa barreira energética, tornando o caminho da reação mais curto e, consequentemente, mais rápido. Quando uma célula começa a produzir um determinado produto
e esse ultrapassa a capacidade de utilização por ela e se acumula, ocorre a inibição de uma enzima reguladora da via e a ação sobre o reagente diminui, até que o produto seja escoado e tenha sua concentração reduzida. O nosso próximo capítulo, capítulo 2, nós vamos estudar as soluções aquosas, que é o meio onde se integram as moléculas das nossas células. As moléculas biológicas possuem grupos que se associam por meio de pontes de hidrogênio. A água é considerada um solvente universal, pois tem a capacidade de dissolver um número bastante grande de substâncias e em quantidades maiores que os demais solventes. Os chamados compostos hidrófilos, amigos da água, têm sua solubilidade garantida quando grupos funcionais presentes nas suas estruturas interagem com a água por pontes de hidrogênio. Podemos citar, por exemplo, aldeídos, cetonas e açúcares. Ao contrário dos compostos hidrofílicos ou os hidrofóbicos, ou seja, que têm horror à água, não têm afinidade alguma ou pouca afinidade por ela e acabam por repelir esse solvente, como é o caso das substâncias oleosas ou gordurosas. Há ainda compostos denominados anfipáticos, cujas estruturas apresentam as duas características, ou seja, o potencial hidrofílico e o potencial hidrofóbico. Mais de uma definição de ácidos e bases foram dadas pelos químicos, mas a mais aplicável aos fenômenos bioquímicos é a teoria de Bronsted-Lowry, o qual estabelece que um ácido é uma substância que pode doar prótons e a base é uma substância que pode aceitar prótons. Como podemos observar, a molécula de água ela possui um caráter ao mesmo tempo ácido e básico, ou seja, ela possui um caráter anfótero. Nós temos aqui a interação entre duas moléculas de água, onde uma comporta-se como ácido, doando o seu próton, H+, a outra molécula de água. Essa outra, por sua vez, comporta-se como uma base, tendo em vista que ela está recebendo o próton vindo da molécula anterior. A teoria de Bronsted, exemplificada aqui, nos traz que para cada ácido existe uma base conjugada derivada da sua desprotonação. Para cada base existe o seu ácido conjugado, o qual recebeu o íon H+ ou próton, tornando-se uma estrutura protonada. Capítulo 3. Aminoácidos e proteínas. As proteínas são moléculas orgânicas mais abundantes e importantes nas células, podendo perfazer cerca de 50% ou mais do seu peso seco. São encontradas em todas as partes de todas as células, uma vez que são fundamentais sob todos os aspectos da estrutura e função celular. Elas são, uma vez, formadas por polímeros de aminoácidos. Elas se caracterizam como polímeros de aminoácidos, ou seja, elas são cadeias extensas formadas pela união dessas estruturas que são os aminoácidos. Os aminoácidos são compostos que apresentam em sua estrutura o grupo amina, o grupo carboxila, tá? E o radical orgânico, que é quem diferencia um do outro. Como os grupos amina e carboxila estão ionizados em pH fisiológico, a forma correta de se representar um aminoácido é da seguinte maneira. O grupo carboxila encontra-se desprotonado, perdendo o seu íon H+. O grupo amino encontra-se protonado, recebendo esse H+. O radical vai alterar em função do seu ligante, que é a cadeia lateral, e o átomo de hidrogênio permanece intacto. Esses grupos amino e carboxila são os grupos ionizáveis desse aminoácido. É por onde o aminoácido tem a sua propriedade anfótera de atuar, ou seja, ele pode se comportar como um ácido ou como uma base, dependendo do meio fisiológico onde ele se encontra.
Existem os grupos de aminoácidos chamados essenciais ou não naturais. E tem os não essenciais ou naturais. O que difere esse grupo um do outro? Pois bem, o grupo dos aminoácidos essenciais ou não naturais é aquele grupo que enquadra os aminoácidos que nós não sintetizamos no nosso organismo. Ou seja, deveremos ingeri-lo nas nossas refeições. O grupo dos aminoácidos não essenciais ou naturais são aqueles grupos de aminoácidos que o nosso organismo consegue produzir, no fígado mais precisamente, sendo enriquecido a sua quantidade através da ingestão de alimentos. Quando o aminoácido se une ao outro para formar a cadeia polipeptídica ou a cadeia proteica, eles o fazem, ou seja, eles se unem através da denominada ligação peptídica ou ligação amídica dentro da química. Como que se dá essa ligação? Através do grupo hidroxi, da carboxila terminal de um aminoácido com o hidrogênio do grupo amino de outro aminoácido. Atenção, acadêmicos, a ligação peptídica jamais ocorre entre o mesmo aminoácido, entre grupos de um mesmo aminoácido, mas sim entre grupos de aminoácidos diferentes. Então, aqui nós temos expressa a ligação peptídica entre o que restou do primeiro aminoácido com o que restou do segundo aminoácido. Cada ligação peptídica formada dá origem a uma molécula de H2O, ou seja, de água. Para cada ligação peptídica, uma molécula de água. Ou seja, se eu tenho 2 aminoácidos, uma molécula de água. Entrando um terceiro aminoácido nessa cadeia, mais 2 moléculas de água. Um quarto aminoácido, 3 moléculas de água. Assim sucessivamente. Todos os aminoácidos possuem ao menos 2 grupos ionizáveis, que podem existir na forma protonada, na forma de carboxila, COOH, e NH3+, ou desprotonada, onde a carboxila perde o seu próton e a forma NH2 continua intacta, dependendo do pH do meio, no caso, o meio fisiológico. Cada aminoácido possui, portanto, pelo menos 2 pares ácido-base conjugada, podendo atuar como ácido doador de prótons ou como base receptora desses. Moléculas que possuem essa natureza dupla são chamadas anfotéricas ou anfólitos, conforme dito por mim anteriormente. A partir dos valores dos pKas, as soluções muito ácidas, os 2 grupos ácidos apresentam protonados. Em pH muito alcalino, ou seja, com excesso de bases, ambos se apresentam desprotonados. Em soluções próximas do pH 7, ou na forma cristalina, o aminoácido apresenta-se como um íon dipolar, ou zwitterion. A forma evidenciada na curva de titulação do aminoácido glicina pode nos mostrar isso claramente. Temos aqui a curva de titulação para o aminoácido glicina. Nesse ponto, eu possuo pH em torno de 0 e à medida que a linha sobe, o valor do pH aumenta. Isso quer dizer o quê? Que essa titulação foi feita do aminoácido em meio básico, ou seja, eu vou acrescentando equivalentes básicos na solução de forma que eu aumento o pH. Nesse primeiro ponto, chamado pK1, existe a forma protonada, ou seja, com carga positiva. Nesse ponto, a carboxila do aminoácido encontra-se intacta, possuindo apenas o protonamento do NH3+. Subindo-se a curva de equivalentes, chegamos num ponto chamado PI, que é o ponto isoelétrico. O que é o ponto isoelétrico? Ponto onde coincidem as formas protonada e desprotonada do aminoácido. O que é isso? Aqui nós temos a ocorrência do íon dipolar, ou seja, do zwitterion, onde o grupo carboxila encontra-se desprotonado e o grupo amino encontra-se protonado. Ou seja, eu tenho uma região de carga negativa e, ao mesmo tempo, uma região de carga positiva. Por isso, íon dipolar ou íon zwitterion.
Nessa forma, dizemos que o aminoácido contém carga neutra, porque eu tenho equivalentes de carga positiva e de carga negativa. Continuando a titulação com o acréscimo de OH- de bases, eu chego no segundo ponto, chamado pK2, onde vai existir, na sua maioria, a forma desprotonada do aminoácido, ou seja, onde predomina a carga negativa do grupo carboxila. Nesse ponto, o carboxila perde com excesso os prótons e começa a haver desprotonamento do NH3+, retornando à sua forma NH2 original. Para grandes macromoléculas, como as proteínas, a descrição da estrutura é tarefa bem mais complexa para os peptídeos. Para facilitar o entendimento, 4 níveis estruturais foram definidos. Aqui encontramos as 4 estruturas proteicas. Aqui encontramos as 4 estruturas possíveis para as proteínas. A estrutura primária corresponde às sequências de resíduos de aminoácidos da molécula, ou seja, é aquela estrutura formada pelas ligações peptídicas entre os aminoácidos. Não existe nenhum outro tipo de interação nesse tipo de estrutura, além das próprias ligações peptídicas. Estrutura secundária. Arranjos particularmente estáveis de resíduos de aminoácido, originando padrões estruturais recorrentes. Temos 2 formas ativas, a alfa-hélice e a folha beta-pregueada. Na alfa-hélice, o esqueleto polipeptídico está fortemente enovelado ao redor de um eixo imaginário, desenhado longitudinalmente no meio da hélice, e os grupos R dos resíduos aminoácidos projetam-se para fora do esqueleto helicoidal. Na folha beta-pregueada, essas cadeias ou segmentos de cadeia exibem uma conformação mais distendida que a alfa-hélice, dispondo-se lado a lado, o que dá a estrutura de uma aparência de uma folha de papel pregueada, ou seja, cheia de vértices. As pontes de hidrogênio são perpendiculares ao eixo das cadeias. Os grupos R dos aminoácidos projetam-se para cima e para baixo do plano da folha beta-pregueada. Na estrutura terciária, o enovelamento tridimensional de um polipeptídico... Estrutura terciária. Ao enovelamento tridimensional de um polipeptídeo. A estrutura terciária de uma proteína descreve o dobramento final da cadeia polipeptídica por interação de regiões com estrutura regular, da alfa-hélice ou da beta-pregueada, ou das duas juntas. A estrutura terciária das proteínas pode ser estabilizada por uma ligação covalente chamada ponte de sulfeto, que é aquela feita entre átomos de enxofre. Essas pontes, formadas entre resíduos de aminoácidos cisteína por uma reação de oxidação dos grupos sulfidrila, conferem a estabilidade a esse tipo de ligação entre aminoácidos. Na estrutura quaternária, há um arranjo espacial de uma proteína formada por 2 ou mais cadeias polipeptídicas oriundas da estrutura terciária. A análise das estruturas polipeptídicas, a análise das estruturas proteicas permite-nos dividi-las de acordo com sua forma em 2 grupos, as proteínas globulares e as proteínas fibrosas. As proteínas fibrosas têm forma alongada, distendida e geralmente são insolúveis e desempenham principalmente papel estrutural. Alguns exemplos de proteínas fibrosas são as alfa-queratinas, estruturas em alfa-hélice, encontradas na epiderme e seus apêndices, como cabelo, unhas, chifres, etc. As beta-queratinas, estruturas em folha beta-pregueada, são encontradas nas penas das aves, o colágeno, proteína particularmente rica em glicina e prolina, e hidroxiprolina, encontrado no tecido conjuntivo, tendões e cartilagens. As proteínas globulares têm formas aproximadamente esféricas, são geralmente solúveis e desenvolvem funções dinâmicas.
Suas estruturas terciárias são mais complexas que as proteínas fibrosas. Quando as proteínas são sintetizadas, suas estruturas primárias enovelam-se espontaneamente ou assistidas por proteínas especializadas, chamadas de chaperonas moleculares, originando proteínas nativas. Essa é a conformação mais estável que a molécula pode assumir e reflete um equilíbrio delicado entre as interações ocorridas no interior da molécula e o meio ambiente. Quando, de alguma forma, as proteínas são removidas do seu hábitat e são promovidas alterações em seu meio, esse equilíbrio delicado pode ser rompido, afetando sua estrutura e causando perda de sua função biológica. A isso se dá o nome de desnaturação proteica, na qual a proteína perde suas estruturas secundárias e terciárias e quaternárias, mas conserva a estrutura primária distendida. A estrutura primária só é perdida por hidrólise enzimática pelo uso de proteases ou ácida. Esse tipo de reação ocorre com participação da água, onde essa molécula quebra a molécula de proteína separando seus aminoácidos. A proteína desnaturada é, na maioria das vezes, insolúvel e se precipita. É o que acontece com a albumina do ovo, é o que acontece com a albumina quando aquecemos o ovo e com a caseína quando acidificamos o leite. Capítulo 4 do nosso livro didático, enzimas. Estas enzimas são proteínas que agem como catalisadores biológicos. Elas catalisam as reações químicas que ocorrem nos organismos. É a atividade das enzimas que tornam possível as múltiplas reações que perfazem o metabolismo celular. Elas aceleram a velocidade das reações químicas nas nossas células, pessoal. Em geral, o nome de uma enzima permite reconhecer a reação que ela catalisa. Por exemplo, lactato desidrogenase é a enzima que catalisa a remoção de átomos de hidrogênio do ácido lático. A palavra hidrolase, por exemplo, designa uma enzima que catalisa reações de hidrólise, na qual a participação da água. A terminação ase sempre significa que se trata de uma enzima. As enzimas são específicas, isto é, catalisam em geral apenas um tipo de reação. E na maior parte das vezes, com a substância apenas, ou pelo menos com um grupo reduzido de substâncias, com uma estrutura muito semelhante, parecidas. As propriedades catalíticas e a especificidade de uma enzima são determinadas pelos grupos químicos de uma região da proteína chamada sítio ativo. Essa região da proteína, quer dizer, da enzima, geralmente constitui menos de 5% da sua superfície estereoquímica. As enzimas precisam ser muito maiores do que os seus sítios de ação, ou seja, seus sítios ativos, para que as cadeias laterais responsáveis pela ligação dos reagentes e pelas reações de catálise possam ser justapostas adequadamente nas 3 dimensões do espaço. As enzimas possuem alta especificidade por causa do ajuste preciso entre os sítios de ligação e seus substratos. A ligação do substrato envolve interações iônicas, pontes de hidrogênio e interações de Van der Waals. Os cofatores são agentes não proteicos que auxiliam a enzima no ato catalítico. Podem ser substâncias orgânicas ou íons metálicos. Quando se trata de uma substância orgânica, recebe em geral o nome de coenzima. Ela pode estar ligada covalentemente à enzima ou não. Exemplos de coenzimas são tiamina pirofosfato, que atua na transferência de grupos aldeído, a nicotinamida adenina dinucleotídeo ou NAD, que atua nas reações de óxido-redução, a coenzima A, que atua na transferência de grupos acila, e piridoxalfosfato, que atua na transferência de grupos amina. Exemplos de íons metálicos que atuam como cofatores enzimáticos são os íons cálcio, Ca2+, os íons ferro, Fe2+, ou Fe3+,
os íons cobre, os íons magnésio e outros. A cinética enzimática mede basicamente a velocidade de atuação da enzima durante sua catálise. Nós temos aqui um esquema onde mostra E mais S formando o complexo ES formando EP. O que é isso? E é o termo que designa enzima, S seu substrato. ES é o complexo enzima-substrato que mostra a ação da enzima sobre o seu substrato. E mais P quer dizer o quê? A enzima mais o produto da catálise. K1, K2 e K3, bem junto com K4, são constantes dessa reação enzimática. O ponto central do mecanismo apresentado acima é a formação de um complexo chamado enzima-substrato, ES, que resulta da ligação do substrato do sítio ativo da enzima. O Km, constante de Michels-Menten, caracteriza a enzima. Essa constante é expressa numericamente. O Km, constante de Michels-Menten, caracteriza a enzima. Essa constante expressa numericamente o ponto em que a velocidade da reação é metade da sua velocidade máxima. Assim sendo, quanto maior o Km, menor será a afinidade da enzima pelo seu substrato. E quanto menor o valor de Km, maior a afinidade da enzima pelo seu substrato. Como inibidores da atividade enzimática, há dois tipos que caracterizam essa situação: os inibidores reversíveis, ou inibição irreversível, e inibidores reversíveis, ou inibição reversível. Os primeiros, em geral, reagem covalentemente com a enzima, desativando-a completamente. Os inibidores reversíveis, por sua vez, são compostos que se ligam a sítios específicos da enzima de modo reversível. Quer dizer, para restaurar a atividade enzimática, o inibidor pode ser removido por meios físicos, na diálise, por exemplo. No esquema 1, o inibidor I liga-se reversivelmente apenas à forma livre da enzima, E. A ligação do substrato à enzima impede a ligação do inibidor. Na maioria dos casos em que isso ocorre, o inibidor está ligado ao mesmo sítio de ligação do substrato, que é o seu sítio ativo. Há, portanto, uma real competição entre o inibidor e o substrato, motivo pelo qual esse tipo de inibição é chamada de competitiva. O esquema 2 mostra o caso em que o inibidor pode ligar tanto à forma livre da enzima, como também na forma já complexada com o substrato, que é a forma complexo ES. No caso mais simples, em que há apenas um sítio de ligação do inibidor, este não pode, evidentemente, ser o sítio ativo. Por isso, esse tipo de inibição costuma ser chamado de inibição não competitiva. Fatores ambientais importantes que afetam a atividade enzimática são o pH e a temperatura. Existem, no entanto, enzimas muito pouco sensíveis ao pH dentro de determinada faixa. O pH ótimo, por outro lado, em geral está próximo do pH predominantemente no ambiente onde a enzima opera. Basicamente, o pH pode afetar grupos dissociáveis do sítio ativo e que participam do ato catalítico. Grupos dissociáveis do sítio ativo responsáveis pela ligação do substrato. Grupos dissociáveis na enzima cujo grau de dissociação tem influência sobre a conformação e grupos dissociáveis na enzima cujo grau de dissociação tem influência sobre a ligação de outros agentes e que influenciam a atividade enzimática. O pH também pode afetar o grau de ionização do substrato, de modo que, se a enzima liga apenas uma determinada forma ionizável, isso também irá influenciar na sua atividade. Na regulação alostérica, o inibidor se liga a um lugar da enzima diferente do seu sítio ativo.
Modifica estruturas terciária ou quaternária. Inibição ou ativação do sítio ativo se dá quando esses inibidores alostéricos, eles inativam ou eles ativam o sítio ativo de uma enzima. Nesses casos, quando há inibição alostérica, o inibidor se liga ao sítio alostérico, alterando a conformação do sítio ativo da enzima. Quando há ativação, o ativador altera o sítio da enzima, permitindo o encaixe do seu substrato. Capítulo 5, carboidratos e lipídios. Vamos estudar mais um grupamento de substâncias orgânicas. O que são essas substâncias? Os carboidratos são definidos como polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas, ou seja, substâncias que produzem por hidrólise esses compostos. Todos têm carbono, hidrogênio e oxigênio. Alguns contêm nitrogênio, enxofre e fósforo. Os monossacarídeos são os mais simples dos carboidratos, sendo o mais abundante a glicose, molécula combustível que desempenha papel central na bioenergética da maioria dos organismos. Os monossacarídeos podem ser classificados de acordo com sua função. Aldoses ou cetoses, que são aldeídos ou cetonas, apresentando respectivamente essas funções. De acordo com o número de carbonos, os monossacarídeos, aldoses ou cetoses, podem apresentar de 3 a 9 átomos de carbono. A seguir, exemplos de monossacarídeos com 3 até 6 átomos de carbono, na forma de cetoses e aldoses. Aqui nós temos como exemplo, tá, monossacarídeos do tipo cetoses, tendo que seu esqueleto carbônico possui 6 átomos de carbono, sendo, portanto, uma hexose. Aqui nós temos as hexoses de forma acíclica, ou seja, de cadeia aberta, onde eu tenho o grupo aldeído diferencial e o grupo cetona diferencial. Esses monossacarídeos de cadeia acíclica sofrem o processo de ciclização, se transformando em cadeias fechadas, correto? Os monossacarídeos ou açúcares simples podem ligar-se entre si por meio das ligações glicosídicas, dando origens aos oligosacarídeos e polissacarídeos, dependendo do número de monossacarídeos interligados. Dentre os oligosacarídeos, carboidratos formados por algumas poucas unidades de monossacarídeos, destacam-se os disacarídeos, ou seja, aqueles formados por 2 unidades de monossacarídeos, como, por exemplo, a maltose, a sacarose, a lactose, a celobiose, dentre outros. A maltose é constituída por 2 unidades de glicose ligadas entre si, por meio de uma ligação glicosídica do tipo alfa-1,4. O número 1 e o número 4 correspondem aos números dos átomos de carbono por onde ocorrem essas ligações glicosídicas, podendo ser obtida pela hidrólise do amido. Apresenta o poder redutor por conta do carbono anomérico livre no segundo resíduo da glicose. Reduz o íon metálico como cobre 2+, a óxido de cobre, ou óxido cúprico. A lactose é conhecida popularmente como açúcar do leite. Ele é formado por um monossacarídeo de D-glicose com D-galactose. Apresentam ligações do tipo beta-1,4. É um glicosídeo redutor, pois possui um carbono anomérico livre no resíduo de glicose. Na digestão, a hidrólise da lactose é feita por uma enzima chamada lactase beta-1,4, a qual vai quebrar a ligação glicosídica, resultando em 2 monossacarídeos, que é a glicose e a galactose. Algumas pessoas não possuem essa enzima no intestino. São as intolerantes à lactose. Alguns nascem intolerantes, outros perdem a capacidade de produzir a lactase durante a vida. Hoje, já existem no mercado enzimas sintéticas para auxiliar na digestão dessas pessoas ou alimentos que já contêm a enzima lactase. A sacarose é o nosso conhecido açúcar de mesa, extraído principalmente da cana-de-açúcar e da beterraba para comércio.
é um disacarídeo formado pela ligação glicosídica entre uma glicose e uma frutose, que são ligações do tipo alfa-1,2. Isso ocorre porque os carbonos anoméricos estão todos envolvidos nas ligações glicosídicas. Sendo assim, esse não é um açúcar redutor. A sacarose é o importante produto intermediário da fotossíntese. Na digestão, ocorre a hidrólise ácida dela, resultando em glicose e frutose, que são absorvidas rapidamente como fonte de energia. Polissacarídeos são moléculas constituídas por muitas unidades de açúcares e representam a forma mais abundante de carboidratos na natureza. São classificados em homo- ou heteropolissacarídeos, de acordo com a constituição da cadeia polimérica. Nos homopolissacarídeos, temos que eles são formados pelas mesmas unidades monoméricas. São o caso da amido, da celulose e do glicogênio, que se unem por ligações alfa-1,4, alfa-1,6 e beta-1,4. No caso desses homopolissacarídeos, a molécula predominante que une um ao outro é a glicose. Heteropolissacarídeos são unidades monoméricas diferentes constituintes, como, por exemplo, os glicosaminoglicanos, os ácidos glicurônicos e a N-acetilgalactosamina. Estes unem-se por ligações beta-1,4, ou seja, esses polímeros são formados por unidades monoméricas diferentes, daí o nome heteropolissacarídeos. Lipídios são biomoléculas orgânicas, cuja característica geral é apresentarem alta solubilidade em compostos orgânicos apolares e baixa solubilidade em água, sendo, portanto, constituintes hidrofóbicos. Em muitos organismos, as gorduras e os óleos constituem a principal forma de reserva energética. Os fosfolipídios e os esteróis são importantes componentes das membranas biológicas. Além de lipídios com função de reserva estrutural, existem lipídios presentes em menor quantidade que desempenham uma série de funções essenciais aos seres vivos, como em processos de transporte de elétrons e absorção de luz, cofatores enzimáticos, agentes emulsificantes e hormônios mensageiros intracelulares, dentre outras funções. Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos que perfazem a maior parte das moléculas que constituem os triglicerídeos ou triacilgliceróis, popularmente chamados de óleos e gorduras, os quais são empregados quase que universalmente nos organismos como formas de reserva de energia. Ocorre somente em pequena quantidade na forma livre nas células e tecidos. A maior parte dos ácidos graxos encontram-se como constituintes de diversos lipídios, os triacilgliceróis ou triglicerídeos, as ceras ou cerídeos, os glicerofosfatolipídios, dentre outros. Todos possuem longa cadeia hidrocarbonada, variando de 4 a 36 átomos de carbono e um grupo carboxila terminal. A cadeia hidrocarbonada, geralmente não ramificada, pode ser saturada ou insaturada. No caso, nós temos aqui exemplo de um triacilglicerol ou um triglicerídeo, no qual eu mostro 3 ácidos graxos diferentes para uma única molécula de triacilglicerol. Aqui nós temos a estrutura de um triacilglicerol formado por 3 ácidos graxos. O primeiro, só possuindo ligações simples entre carbonos, é chamado de ácido graxo saturado. O segundo e o terceiro, possuindo insaturações, é chamado de ácido graxo insaturado. O segundo possui apenas uma insaturação, sendo chamado de ácido graxo monoinsaturado. O terceiro possui mais de uma insaturação, sendo chamado de poliinsaturado. Estes, por sua vez, darão origem aos chamados ômega 3, que oferecem uma série de benefícios à nossa saúde. As ceras são ésteres sólidos, insolúveis em água, de ácidos graxos de cadeia longa, formados entre 14 e 36 carbonos, saturados ou insaturados, com álcoois também de cadeia longa, de 16 a 30 átomos de carbono.
São encontrados como revestimento protetor de pele, pelos, penas, folhas e exoesqueleto de muitos insetos. Os diferentes tipos de cera de origem biológica podem apresentar pontos de fusão que variam entre 60 e 100 graus Celsius. O plâncton, formado pelo conjunto de micro-organismos em suspensão nos mares, tem na cera sua principal forma de armazenamento de energia metabólica. Dessa forma, as mesmas se constituem na base da cadeia alimentar dos animais marinhos. Os lipídios estruturais de membrana apresentam como esqueleto o aminoálcool esfingosina. São componentes de membranas vegetais e animais, existindo em grande quantidade no cérebro e no tecido nervoso. Quando o ácido graxo está ligado ao grupo amina da esfingosina, em C2, o composto resultante é a ceramida, que estruturalmente é similar a um diacilglicerol. A ceramida é o composto ancestral de todos os esfingolipídios. Um esfingolipídio é constituído de uma molécula de ácido graxo, uma molécula de esfingosina e uma cabeça polar. Existem 3 classes de esfingolipídios, todos derivados da ceramida, apresentando diferentes grupos de cabeçais: esfingomielinas, glicolipídios neutros sem carga elétrica e gangliosídeos. Os esteróis são lipídios estruturais que compõem a maioria das células eucarióticas. A estrutura característica deste grupo de lipídio é a membrana e a presença de um núcleo esteroide, formado por 5 anéis fundidos entre si. O colesterol é um lipídio anfipático, com um grupo cabeça polar e um grupo hidrocarboneto não polar com 8 carbonos. Desses derivam os hormônios de natureza esteroidal, como os hormônios sexuais, estrógeno, progesterona, testosterona, e o cortisol, conhecido também como hormônio do estresse. As vitaminas A e D, conhecidas como caroteno, é um pigmento de cor amarela presente nos vegetais como a cenoura, que nos vertebrados pode ser convertida em vitamina A, retinol. A vitamina D é importante na preservação. A vitamina D é importante na prevenção do raquitismo. É obtida pela ação da luz solar sobre o 7-desidrocolesterol da pele humana. Eicosanoides são derivados do ácido araquidônico, um ácido graxo poliinsaturado com 20 átomos de carbono. Existem 3 grupos de eicosanoides: as prostaglandinas, os tromboxanos e os leucotrienos. Essas substâncias agem apenas sobre as células próximas ao local de sua síntese. Apresentam uma série de efeitos importantes em tecidos de vertebrados. As prostaglandinas são sinais químicos celulares lipídicos similares a hormônios, porém que não entram na corrente sanguínea, atuando apenas na célula e nas células vizinhas. São produzidas por quase todas as células, geralmente em locais de dano tecidual ou infecção, pois estão envolvidas em lidar com lesões e doenças. Elas controlam os processos tais como a inflamação, o fluxo de sangue, a formação de coágulos de sangue e a indução de trabalho de parto. Elas também podem ser usadas como tratamento paliativo de úlceras de estômago, glaucoma e doenças cardíacas congênitas em recém-nascidos e para induzir o parto. Capítulo 6. Nucleotídeos e ácidos nucleicos. Os nucleotídeos participam em muitas atividades como reações de óxido-redução, transferência de energia, sinalização intracelular, reações biosintéticas e outras. Por sua vez, os seus polímeros, DNA e RNA, além de atuarem em funções catalíticas e estruturais, são componentes essenciais para o armazenamento e a decodificação da informação genética. Esses 5 variantes comuns de nucleotídeos, existem 5 variedades comuns de nucleotídeos, cada um composto de uma base nitrogenada ligada a um açúcar.
no qual pelo menos um grupo de fosfato é também ligado. As bases dos nucleotídeos são moléculas heterocíclicas aromáticas planares, derivadas de uma purina ou pirimidina. As bases dos nucleotídeos são moléculas heterocíclicas aromáticas planares, derivadas de uma purina ou pirimidina. As pirimídicas são a citosina C e a timina T, apresentando duplo anel. A uracila U e as purinas são a adenina e a guanina, A e G, apresentando um anel simples, único. Os ribonucleotídeos são encontrados no RNA, ou seja, ácido ribonucleico, enquanto os desoxirribonucleotídeos estão presentes no DNA, ou seja, ácido desoxirribonucleico. A adenina, guanina e citosina são encontradas nos ribo- e desoxirribonucleotídeos. Por outro lado, a uracila é encontrada apenas no ribonucleotídeo e a timina está presente apenas no desoxirribonucleotídeo correspondente. Ou seja, uracila somente é encontrada em moléculas de RNA e timina em moléculas de DNA. O fosfato se liga ao carbono 5 da ribose. As purinas formam ligações com o açúcar por meio de seu átomo de nitrogênio, enquanto as pirimidinas fazem mediante o seu átomo de nitrogênio 1. Os nucleotídeos livres são encontrados nas células complexados com o íon magnésio. O ATP, trifosfato de adenosina, um nucleotídeo que contém adenina, ribose e um grupo trifosfato, é um grupo importante para fornecimento de energia para a célula. O grupo fosfato mais interno é denominado alfa, o seguinte beta e o mais interno gama. A função mais importante do ATP é a de carregar ou transferir energia para processos biosintéticos, transportes de íons, movimento celular, entre outros. O potencial de energia química do ATP se torna disponível quando há transferência de um ou dois dos seus grupos fosfatos para outra molécula, formando o ADP ou AMP. A proposta para a estrutura do DNA feita por James Watson e Francis Crick em 1953 é o marco para o nascimento da biologia molecular. O modelo proposto por esses cientistas não apenas resolveu uma questão crucial para a biologia, como também continha em si o mesmo mecanismo molecular para a transmissão das características genéticas dos organismos. Watson e Crick juntaram esses dados e propuseram um modelo no qual os polímeros de nucleotídeos se alinhavam na forma de uma dupla hélice em direções inversas, em torno de um eixo central. Nesse modelo, as bases adenina e timina e guanina e citosina eram pareadas no centro por ligações de hidrogênio e os nucleotídeos unidos por ligações fosfodiésteres na direção 5' 3' ou 3' 5' na região externa da molécula. O modelo apresentava as seguintes características: duas cadeias polinucleotídicas que se enrolam em torno de um eixo para formar a dupla hélice. Duas fitas de DNA são antiparalelas e correndo em direções opostas, cada uma formando uma hélice no sentido horário da mão direita. As bases ocupam o centro da hélice e as cadeias de açúcar-fosfato correm pela periferia da molécula, minimizando as repulsões entre os grupos negativos carregados de fosfato. A superfície da dupla hélice possui dois entalhes e tamanhos diferentes. Um entalhe menor e outro maior. Cada base de uma fita é mantida unida por uma base da outra fita, por meio de ligações de hidrogênio em um par de bases planar. Cada adenina pareia-se exclusivamente com uma timina, e uma guanina pareia-se exclusivamente com uma citosina.
A estrutura de Watson e Crick pode acomodar qualquer sequência de base em uma fita, se a fita oposta tiver a sequência complementar. Sugere também que cada fita de DNA pode atuar como um molde para a síntese de sua fita complementar. E, portanto, a informação genética estaria codificada na sequência de bases de uma fita ou de outra fita. O genoma de um organismo, que é o seu conteúdo de DNA, pode ser alocado em diversos cromossomos, cada um deles constituindo uma única molécula de DNA. Ou seja, o DNA de um cromossomo é o mesmo em todos. O que muda é a atividade gênica em um e em outro cromossomo. O RNA. RNAs ocorrem principalmente como fitas simples, embora certos vírus tenham seu material genético constituído de RNA de fita dupla. O pareamento das bases ocorre com frequência intermolecularmente, dando origem a estruturas denominadas alças, ou quando alças interagem umas com as outras em estruturas mais complexas. As moléculas de RNA tornam-se normalmente estruturas compactas em vez de cadeias estendidas de nucleotídeos. Aqui nós podemos observar que uma fita de RNA é idêntica à de DNA, exceto pela presença de grupos hidróxido carbono 2, da ribose, e a substituição de timina pela uracila. E pode parear com a fita de DNA complementar, de RNA ou de DNA. Como esperado, a adenina parece com uracila, ou timina no DNA, e guanina com citosina. Existem 3 tipos principais de RNA. O RNA mensageiro, ou RNA-M, é sintetizado como uma fita simples complementar de uma região do DNA. O gene, um processo denominado transcrição. Os RNAs mensageiros carregam nas suas sequências de base a molécula... Pulou aí, eu me perdi. Tá. Os RNAs mensageiros carregam nas suas sequências de base da sua molécula a informação para a polimerização dos aminoácidos numa ordem determinada durante a síntese de proteínas, nos ribossomos, num processo chamado de tradução. Por sua vez, o RNA ribossômico, ou RNA-R, faz parte de uma família de RNA que, juntamente com dezenas de proteínas específicas, compõem estruturas das 2 subunidades dos ribossomos. O terceiro grupo é composto pelos RNAs de transferência ou transportadores, RNAs-T. Esses RNAs têm estrutura em forma de cruz, onde cada um traz esterificado na sua ponta 3' uma unidade específica de aminoácido. Aqui nós temos mostrando uma estrutura do RNA transportador, onde nós temos a terminação do RNA transportador por onde se liga o aminoácido, que será levado até o local da síntese de proteínas no ribossomo. Transferência da informação gênica e função dos ácidos nucleicos. O DNA e o RNA são os mensageiros de nossas informações. O DNA contém essas informações nos seus genes, que são fragmentos dessa molécula. O RNA, produzido através da transcrição do DNA, na sua forma mensageira, executa essas informações. Isso ocorre com o objetivo de preservar a integridade do DNA. Esse DNA apresenta duplicação semiconservativa, ou seja, a sua duplicação ocorre de maneira que se conserve metade da fita do DNA que originou. Aqui nós temos um DNA mostrando o seu processo de duplicação, onde as fitas complementares são produzidas a partir das fitas molde. Os DNAs filhos preservam metade da sua característica herdados do DNA mãe, entre aspas. E aqui as fitas complementares sintetizadas durante a duplicação. Esse processo recebe o nome de duplicação semiconservativa. O RNA, transcrito a partir de uma das fitas do DNA, dá origem ao RNA mensageiro, esse processo chamado de transcrição. Esse RNA mensageiro será traduzido nos ribossomos, formando as proteínas.
Pois bem, chegamos ao final da nossa primeira videoaula. Até breve na nossa segunda videoaula.